A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, hoje é dia 8/11 de 2024. Você aqui está com a missionária Marta, amém? Amados, sacerdote em hebraico se chama Cohen. E em hebreu o término significa permanência, serviço em uma posição superior. Em hebreu, é considerado uma posição privilegiada, símbolo de status, de um sistema de casta, posição espiritual mais elevada, em virtude do seu nascimento, ou seja, em relação ao nascimento da pessoa, né? Você vê no Antigo Testamento os sacerdotes sendo sacerdotes, né? A rama familiar. Em virtude do nascimento da pessoa, herdava o sacerdócio. Com Jesus as coisas mudam e vamos analisar sobre isso. Mas vamos falar da palavra Cohen em hebraico, que significa servo. Cohen em hebraico significa servo. Sacerdócio para servir. Então, o sacerdócio em hebraico também a palavra tem um significado de ministério. É um ministério para servir. Não podemos, como muitos fazem hoje em dia, utilizar a posição de sacerdote para dominar o povo, porque ela não é para dominar e nem para reinar. Ela é para servir, ela não é para aparecer, tá? E ser maior que ninguém. Então, hoje em dia, o sacerdote de hoje, nós entendemos sacerdócio como pastorado, né? Mas vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de sacerdócio. São realmente só os pastores ou quem Deus chamou para sacerdote? E o serviço do sacerdote é uma abnegação, tá? Em função de servir a Deus. Então, abnegar, negar a si mesmo. Uma posição de renúncia. É uma renúncia de vida. Renúncia dos meus desejos, renúncia das coisas desse mundo. Então, eu tenho que viver uma vida consagrada. E uma vida consagrada é uma vida de renúncia. Uma vida onde eu vou analisar o que eu penso, o que eu falo, o que eu escuto, o que eu vejo. Então, eu tenho que ter uma separação, porque consagração é ser santo e é ser separado. E o sacerdote, ele não veio para construir um império. Ele não foi colocado para construir império. Não foi colocado para construir palácios. Vamos dizer assim. Ele foi colocado para servir a Deus. Em 1 de Pedro 2,5 fala assim: vós outros também. Que? Pedro, como assim? Vós outros também. Vós outros? Eu? Sim, vós outros, está me incluindo e também está me incluindo. Então, está falando que eu também. Está falando que você também. Como pedra viva, está falando com você. Vós outros também como pedra viva. Sede edificado como casa espiritual. Então, eu sou edificada como casa espiritual. E sacerdócio santo. Então, estou falando com você que você tem que ser agora edificado como casa espiritual e sacerdócio santo? Está te chamando de sacerdote? Como é isso? Para oferecer, para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque é através de Jesus. E foi através da morte e ressurreição de Jesus que nos deu o sacerdócio santo e real. É através da sua morte e ressurreição que eu recebi esse sacerdócio e somos nação santa, somos eleitos do Senhor. Como eu olho essas coisas e como eu dou valor? Eu tenho dado valor a essa palavra na minha vida? Eu tenho entendido o significado real do que significa ser sacerdote para o Senhor nesse tempo? Porque o Senhor Jesus, tem 2000 anos que o Senhor Jesus morreu
e ressuscitou para dar-nos esse sacerdócio santo, para darmos essa autoridade para servir, para oferecer sacrifícios espirituais a Ele. E como eu ofereço serviços espirituais de sacrifício espiritual a Ele? Orando. A minha oração agora é uma conexão com o meu Deus instantânea. Onde antigamente os sacerdotes que comunicavam com o Senhor eram os sacerdotes ou profetas ou reis que tinham essa comunicação direta com o Senhor. O povo necessitava ir até lá. Mas agora o Senhor Jesus nos faz todos sacerdotes santos. Nos faz todos povo eleito para oferecer diretamente sacrifícios espirituais. Como é isso? Eu vou no templo agora sacrificar, igual eles faziam no templo, na casa onde tem tijolo, em altar de tijolo? Não, a minha vida agora é um sacrifício santo perante o Senhor. Por isso, a condição de sacerdote hoje que eu exerço, eu tenho que ser santa. Porque a palavra do Senhor fala que eu sou o templo do Senhor. Então, o sacrifício que é oferecido agora é nesse templo. Não é no altar, nessa construção de pedra. É aqui. Eu exerço esse sacrifício santo ao Senhor. E quais são os sacrifícios santos ao Senhor? É essa vida em consagração, essa vida sem pecado, essa vida em adoração, essa vida em louvor. Porque quando eu louvo, quais são os sacrifícios? Espirituais. Quando eu louvo, eu estou fazendo um sacrifício espiritual a Deus. Quando eu oro, eu estou me apresentando diante do seu altar como sacrifício espiritual. Porque estou em espírito, estou em direta comunhão com Ele. Eu necessito agora ser aquele sacerdote de antes, que amarrava uma cordinha e ia até o Santo dos Santos, e se ele tivesse pecado, ele morria. Não, Jesus me santificou e me purificou e me fez sacerdote para me dar essa condição de chegar nesse santíssimo lugar. Para chegar nesse lugar santo e ter essa comunhão com o Senhor. Mas eu tenho que ser esse sacrifício. Como é isso? Eu tenho que ser santa. Eu tenho que me purificar. Eu tenho que me consagrar ao Senhor. E entender o valor dessa passagem. Entender o valor do que o Senhor colocou nas minhas mãos no tempo de hoje. Muitas pessoas fazem o seguinte, transferem a responsabilidade, porque encontram muito fácil, transferir a responsabilidade da sua salvação para quem está no altar. Então, vocês tiram o corpo fora do compromisso que vocês têm que ter com oração, com jejum e com leitura de palavra. Deixando essa responsabilidade na mão do seu pastor, na mão do seu líder. Como se eles fossem responsáveis, como antigamente, de levar o sacrifício para você e apresentar perante de Deus. Mas a palavra agora, o Senhor nos dá acesso. E muitas pessoas estão voltando no tempo do Velho Testamento, com essa mesma conduta, sossegando, não buscando pela sua salvação, não tendo uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia perante o Senhor. Em 1 de Pedro 2,9 fala, mas vós outros, sois linhagem escolhido, real sacerdócio, nação santa, povo adquirido por Deus. Para que eu sou isso tudo? Para que Jesus me fez isso tudo e colocou isso tudo em mim? Eu tinha necessidade disso? E para que eu necessito? O versículo responde, para que anuncieis as virtudes daquele que o chamou, quem chamou Jesus, Yeshua, das trevas, a luz admirável. Ele me fez tudo isso para anunciar. Você está anunciando? Você tomou posse dessa palavra para fazer tudo isso? Você
Tem noção de quem você é e a posição que você foi colocada quando Jesus entregou a vida por sua vida? Glória a Deus. Amados, estamos no tempo da graça. Há 2000 anos as coisas mudaram. Ao ponto de que Jesus fala o seguinte, que nós temos que ser imitadores dele. Ele, como sumo sacerdote, ele não veio, amados irmãos, para ser servido. E ele não veio servir em templos. Ele veio para servir. E ser sacerdote é servir. E o que Jesus fez? Ele fala, sejam meus imitadores. Vamos ver o que Jesus fez. Entregou tudo na cruz. Renunciou, uma vida de renúncia. Viveu uma vida para servir, uma vida humilde. Como estamos vivendo hoje? Muitos sacerdotes do tempo de hoje, que são chamados hoje pastores, tá certo, porque a palavra diz que ia, né? Alguns iam levantar para pastores, apóstolos, outros profetas, evangelistas, para dar uma ordem em todas as coisas. Corretíssimo, não estou falando que não está correto, mas muitos têm se colocado na posição de ser servidos. Compreende? E tem levado essa palavra a uma má interpretação, levando o povo a depender deles. E agora, como que fica as pessoas que aprenderam a depender do sacerdote para a salvação? Sabendo que nesse tempo a salvação é individual. Então você tem que ser o sacrifício. Porque assim como Jesus entregou tudo, nós também temos que dar tudo. Como estamos na foto em relação a isso? Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, no 10 fala, vós outros que em outro tempo não era povo, não era nem povo, não era nada nós, mas agora sois povo de Deus, sacerdócio escolhido de Deus. Vocês têm levado a sério isso que Deus tem colocado nas suas vidas ou não têm dado valor a essas palavras? Porque o sacerdócio santo é para todos. Como que você tem encarado isso? Tem sido um crente de banco? Não tem dado valor quando Deus te chama de sacerdote? Nós vamos prestar conta das coisas que fazemos. Temos apresentado perante o Senhor com sacrifício, com espirituais, com sacrifícios espirituais. Porque agora as coisas não são carnais, são de formas espirituais, de forma espiritual. Que eu vou oferecer esse sacrifício. E a minha vida é esse sacrifício. Deixar o mundo, deixar as coisas deste mundo, deixar as minhas paixões. Porque ser sacerdote é ter uma vida consagrada ao Senhor, ter uma vida de separação. Separação de quê? Do mundo e das coisas desse mundo. Nesse tempo que Jesus está voltando, é isso que nós precisamos fazer. Nos afastar completamente das coisas que nos prendem a esse mundo. Seja ela uma preocupação, seja ela um familiar, seja ela algo material. Não se prenda mais às preocupações desse mundo. Agora você deve ocupar sua mente com buscar o Senhor e ser esse sacrifício agradável no altar do Senhor. Adorar a Deus com tudo que você tem, com todas as suas forças, com todo o seu ser, com o mais profundo da sua alma. Adorar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar. Então, amados, somos sacerdotes para guardar, ou seja, somos chamados para guardar o sacerdócio, a consagrar-nos e a não contaminarmos, examinar tudo o que fazemos, o que vemos, o que escutamos, para manter esse serviço sacerdotal limpo, puro, verdadeiro perante o nosso Rei. E para não contaminar nosso sacerdócio
guardando o sacerdócio. Porque ser sacerdote é servir no altar. E não é num altar de pedra, amados. É num altar santíssimo, é no santíssimo lugar. É lá que nós nos apresentamos. Quando estamos aqui conectados com o Senhor, nos apresentando em oração, estamos parados aqui na terra, mas de pé diante do altar do Senhor espiritualmente. E é lá que nós oferecemos os sacrifícios espirituais, porque o Senhor, não tem como você esconder do Senhor. Porque ele fala, olha, se você for ao céu, até no inferno, se você for no profundo do mar, se você tentar esconder do Senhor, você não vai esconder, porque lá ele está. Os olhos dele estão sobre a sua vida. Então, mesmo que você não ofereça sacrifícios agradáveis ao Senhor, quando estiver pecando, os olhos dele estão sobre você, está vendo tudo que você está fazendo. E todas essas coisas são consideradas para o Senhor. Lembra que existe um anjo anotando todas essas coisas? Para a glória de Deus? Então, amados, nós estamos diante dos seus olhos. Então, estamos diante do seu altar. Mesmo que as ações que as pessoas exercem não são devidas, mas para o Senhor, diante dos seus olhos, é diante do seu altar, porque Ele está vendo. Então, temos um sacerdócio para serviço. Em ser servo, no caso, amados irmãos, em grego, ser servo é ser ministro do rei. Somos ministros do rei. Somos chamados todos para sermos ministros. Todos nós somos chamados para ser ministros ante esse rei. Seja você uma pessoa que ministra no altar, seja você que é uma pessoa de oração, seja você uma pessoa que ora, que jejua, seja você quem você seja e faça o que você faça, seja evangelista ou não seja. Tudo que você faz, mesmo que seja cantando na sua casa, espiritualmente está oferecendo sacrifício ao rei, está servindo ao rei. Porque ele que vê todas as suas ações e ele recebe essas ações. Porque essas ações para Deus são ações de graça, no Monte Santo de Deus, no altar dele. Por isso, temos que exercer esse sacerdócio que nos foi confiado, com integridade, com valor, com lealdade, amados. Porque há valor na palavra de Deus. Se ele disse isso para nós, nós temos que dar valor a isso. Porque se não damos, vamos ser cobrados por isso também. Porque ele te deu valor e te deu honra colocando isso na sua mão. Por isso, você tem que apreciar o que Deus entregou e não desprezar o chamado de Deus para cumprir esse ministério, para cumprir esse chamado. Muitos mal entendem o sacerdócio pensando que tem que estar no altar e ser pastor. Não, aqui estamos falando de um sacerdócio santo e eleito, numa condição de chegar perante a presença do Senhor e orar perante a presença do Senhor e Ele te escutar, de você não precisar intermediário para nada. A sua salvação é individual. Agora vocês mesmos não necessitam, nós não estamos vivendo no Velho Testamento. Jesus nos deu essa condição de sacerdotes, de reis para servir nesse tempo. Glória a Deus, aleluias. Então hoje, nosso tempo é espiritual, não terrenal.
não feito de pedras, nosso templo. Nosso templo é espiritual. Então, como o meu templo é espiritual, porque a palavra do Senhor fala, não sabeis que vós sois templos do Espírito Santo de Deus e que ele habita em vós? Eu sou o templo, eu sou o sacrifício de adoração espiritual. Em adoração, eu adoro. Como templo, como que eu tenho que estar? Em santidade, em consagração. Porque Deus não habita em lugares que há pecado. Então eu tenho que estar nessa constante separação. E ser sacerdote é ser separado, é ser santo. E muitos de vocês perderam a noção do que é ser consagrado a Deus, porque um sacerdote ele é consagrado. Se você lê o Velho Testamento a respeito dos sacerdotes anteriormente, eles tinham, toda a família deles eram consagrada a Deus, inclusive as mulheres, porque toda a família era sacerdotal. Ah, mas era só homem? Não, toda a família. As mulheres têm que andar em consagração ao Senhor. E também serviam. Tinha a sua forma de servir, mas também serviam a Deus como sacerdócio, porque eram consagradas e tinham nazareu sobre as suas vidas. No entanto, em Levíticos fala que elas não podiam casar com qualquer pessoa, elas tinham que casar com pessoas da linhagem para manter essa santidade. Nós temos que manter essa santidade agora. Tocou, ou seja, chegou para nós tudo isso. É uma honra servir ao Senhor nessa condição e sermos chamados de sacerdotes, ser eleitos do Senhor para ser sacerdócio santo. E muitos interpretam essa passagem pensando que esse sacerdócio santo era para exercer depois da segunda vinda do Senhor Jesus. Não é para exercer agora, porque somos sacerdotes. E para anunciar a palavra do Senhor, fomos levantados como sacerdotes. Glória a Deus, aleluias. Então, tenho que servi-lo como seu templo. Sou o templo do Senhor. Agora, o Senhor se encontra aqui em nós, nesse templo. E esse templo tem que estar limpo. Esse templo tem que estar santo. Esse templo tem que estar preparado para receber a presença do Senhor. Porque Deus não entra em templo contaminado, sujo. Então, amados, limpem-se e consagrem-se ao Senhor, para Ele ter um encontro contigo, para Ele descer nesse templo, para que Ele possa habitar nesse templo, que é sua vida, e te chamar de casa, e te chamar de morada, e te chamar de tabernáculo santo. Em Apocalipse 1:6 fala assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus o Pai, seu Pai. Quem nos fez? Jesus. A partir de quando? Quando morreu, entregou o seu sangue naquela cruz. Ele nos fez todos sacerdotes e reis para Deus o seu Pai, para termos comunhão com Ele, para que Ele pudesse vir e habitar em nós. E como? Em que condição? Na condição de santidade. Porque Ele, através do seu sangue, nos santificou e nos purificou. Mas em que condição vive você? Renunciando sempre o que Deus fez por você, de santificar-te? Porque quando você está com a boca suja, cheia de palavrão, você perdeu a santidade. Quando seus olhos estão muito altivos, você perdeu a santidade. Você não está mais em consagração. E consagração e ser santo é algo constante. Não é algo de hoje estou, amanhã não. É constância. Porque um sacerdócio que Ele nos fez, esse sacerdócio que Ele nos faz, é para ser para sempre. É para ser constante
constantes na presença do Senhor. Glória a Deus. 1 de Pedro 5:4. E quando apareça o príncipe dos pastores, quem é o príncipe? O Senhor Jesus. De quem? Dos pastores, sacerdotes também. Vós outros recebereis a coroa incorruptível de glória. Glória a Deus. Então, nós temos que permanecer nessa luta, lutando por essa santidade, por manter essa consagração, manter essa santidade, manter a presença do Senhor, para recebermos essa coroa, porque somos consagrados e todo aquele que é consagrado abstém de algo. Renúncia, vive uma vida de renúncia. Então você que é cristão, que não vive uma vida de renúncia, que cristão é você? Porque Deus não quer ninguém pela metade. No entanto, no tempo da graça, Ele deu tudo. E Ele nos mostrou que o tempo da graça é dar tudo. Não é 10%, não é 50% ou 20%. É tudo, porque Ele falou, seja os meus imitadores. O que Ele fez? Doou tudo na cruz. Até a última gota do seu sangue. E o que Ele fala para você? Para ser imitador dEle. Você está dando tudo? Ou está servindo ao Senhor pela metade? 1 Coríntios 9:25 fala, todo aquele que luta. Vai haver lutas. Então temos que lutar. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Então se você está lutando para manter esse sacerdócio, essa santidade perante o Senhor, vai abster, vai renunciar. E abster está relacionada a consagrar-se. E a consagração está relacionada a ser santos, a não pecar mais, a ser separados completamente. Eles, na verdade, para receber a coroa corruptível, mas nós outros, uma incorruptível. Glória a Deus. Então, amados irmãos, há uma recompensa para nós continuarmos lutando para guardar essa coroa, para não perder essa coroa, como Paulo mesmo fala. Porque ele teve uma boa batalha e ele venceu. E ele ia ganhar essa coroa, porque essa coroa já estava guardada, ele não perdeu a coroa. Nós não podemos perder a coroa, amados irmãos. Nós temos que continuar lutando e continuar nos consagrando, continuar sendo santos e lutando até o final. Mesmo que seja difícil, mas esse tempo é necessário lutar. Mesmo que tenha que entregar a minha vida. Mas eu tenho que ser fiel, como diz aquele versículo, até a morte. Até a morte o quê? Quando eu morrer de velhice? Não vou morrer de velhice, porque os meus olhos vão ver o Senhor Jesus vindo nas nuvens. Porque Ele vai vir nessa geração e já estamos no tempo da sua vinda. É também para os que vão ficar na grande tribulação. Glória a Deus, aleluias. Eles também vão ter que lutar. E eles também vão ter que resistir até a sua morte. Isso temos que fazer. É a resistência. Resista às tentações, resista aos desejos, os prazeres deste mundo. Deixe tudo o que te prende nesse mundo, toda a preocupação com as coisas da carne, com o seu dia a dia, o que vai comer, o que vai beber. Olha, eu quero comprar esse imóvel, isso aqui. Amados irmãos, dedica todo o seu tempo a buscar essa santidade. Viva uma vida de renúncia. E muitos não vivem uma vida de renúncia. Vivem uma vida de adquirir. De adquisição, como é que é? Adquirir.
querem adquirir casa, móveis, adquirir bens materiais e esquecem do espiritual. O mais importante para esse tempo é adquirir salvação. E a sua salvação, ela não vai vir de terceiros. Muitos amados irmãos sentam nos bancos da igreja, está confiando a sua salvação do seu pastor, porque eles não buscam. Eles vão uma vez no mês, uma vez na semana. Em determinados países, vai uma vez a cada 4 meses. E chega em casa, não lê, não busca, porque não tem noção que eles são o templo, que eles são os sacerdotes para esse templo. E para quê? Para anunciar as coisas do Senhor, o admirável, o aceitável, a palavra do Senhor. Nós temos realmente exercido esse sacerdócio, esse chamado, esse ministério? Ou vocês acham que isso foi dado a outra pessoa e não a vocês? Mas quando vocês leem que vocês são sacerdotes de Deus, aí faz sentido para vocês, né? Porque querer ganhar sem lutar, muitos pensam que vai ganhar sem lutar. Porque acha que Jesus já fez tudo. Porque acha que o seu pastor já está fazendo o suficiente para você ter salvação. Mas na realidade a própria palavra diz, salvação é individual. Você realmente tem sido templo do Senhor? Você realmente tem adorado o Senhor com esse templo? Ele habita em ti? E você tem reverenciado a presença do Senhor com sua vida? Renunciando, santificando e purificando em tudo? Glória a Deus se você tem feito. Eu glorifico ao Senhor por isso. Mas muitas pessoas não têm esse consentimento de que nós somos o templo do Senhor e temos que sim, sim ou sim viver uma vida em santidade. E muitos não têm consciência de que Jesus está voltando nesses próximos anos. Nos próximos anos. Porque não lê a palavra. Não tem compromisso com a palavra. Não tem compromisso com a oração. Não tem compromisso nem atenção em ver os sinais. Porque estão mais preocupados com as suas vidas financeiras e o que vão construir nesse mundo. Amados, as suas casas bonitas e os seus carros e a sua fortuna não te dá salvação. O que te dá salvação é estar na presença do Senhor em santidade, em purificação, santificação. Glória a Deus, aleluia. É apartando, abstendo, não? Apartando de todo mal, de toda aparência do mal. Por isso, amados, não adianta santificar a metade de algo na sua vida, mas os seus olhos ser olhos altivos e pecar com os olhos. Então, até mesmo, nós temos que analisar as coisas que vemos, analisar o que falamos, analisar o que escutamos e analisar o que estamos fazendo. E até mesmo como estamos sentindo. Por quê? Porque o Senhor é o que sonda o nosso coração e vê o nosso profundo do nosso coração, a intenção desse coração. E às vezes a intenção do coração de alguns não é boa. É uma pessoa de ótima conduta, é uma pessoa muito boa, mas a intenção do coração, o Senhor analisa e fala, não, filho, você não é perdoador, seu coração é vingativo, há uma farsa aí. Na realidade, você por fora é perdoador, mas por dentro, na hora que eu vejo, você tem desejo de vingança. E isso para mim não é válido. Esse desejo, você tem que matar esse desejo no seu coração por vingança. Por mais que você fale, eu vou deixar para lá, eu vou perdoar, mas o seu coração já destilou esse desejo por vingança.
porque está no seu coração. E a palavra do Senhor é glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, o que estamos escutando? O que damos valor nesse tempo? Às vezes, muitas pessoas, toda a sua vida está em santidade, mas escuta muita coisa que vem do mundo, que não traz edificação, contamina através dos ouvidos o templo santo do Senhor. Então, ser sacerdote, ser escolhido do Senhor, porque você é, porque Ele disse vós outros também. É para viver uma vida santa na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Desculpa. Glória a Deus, aleluias. Amados, purifiquem a intenção do seu coração. Às vezes a intenção da sua mente é boa, os seus pensamentos são bons, mas você tem uma intenção no seu coração que para Deus não é boa e que vai te levar a perder a salvação. Você é uma pessoa exemplar, é uma pessoa linda, mas a intenção do seu coração não é boa. Então temos que analisar tudo. Analisa e coloca para o Senhor todas essas coisas. Apresenta para o Senhor todas essas coisas. Abre a boca e fala: Senhor, não sou perfeita. Limpa o meu coração, porque está sujo. Há falta de perdão no meu coração. Eu não engulo essa pessoa. Eu não engulo a forma de ser dessa pessoa. Amém, amados irmãos? Porque a sua salvação é importante e não depende de terceiros. A sua salvação depende de você mesmo. Por isso, santifique e purifique a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que essa palavra tenha sido de edificação para a sua vida. Um abraço grande.